Olá, queridos ouvintes, eu sou Ellen Maia, graduanda em Letras em Inglês e bolsista do EFOP. O tópico para esse primeiro episódio dessa temporada do EFOP Connects é a educação bilíngue na escola pública. E para tratar disso, a gente elaborou uma série de perguntas e convidamos dois especialistas nesse assunto para responder essas perguntas, o professor Tiago Mentor e a professora Natália da Silva Ramos. Então, passo a palavra para você, professora, para que você se apresente e depois para o professor. Então, muito obrigada pelo convite, né? É um grande prazer compartilhar sobre o nosso dia a dia. Meu nome é Ana Natália, eu sou professora do ensino municipal há 11 anos e estou na escola bilíngue há 3 anos. Sou mestre em linguística pela Universidade Federal da Paraíba e tive uma experiência bem mais jovem com o ensino de segunda língua em outro país. Oi, eu sou o professor Tiago, estou há 11 anos no ensino municipal, é meu 7º ano na escola bilíngue, sou mestrando na UFPB e estou muito grato também por poder compartilhar um pouco nossa experiência, né, com vocês, que são parceiros nossos, né, estão ali presentes na escola também, já nos apoiaram bastante, fazem parte dessa caminhada. Então, muito obrigado, estou muito ansioso para participar desse podcast. Muito obrigada a vocês, professores, por aceitarem o convite. Então, já vamos partir para a primeira pergunta, né? Nós gostaríamos de entender o contexto de vocês. Sabemos que a educação bilíngue no Brasil não tem uma legislação própria muito fechada e que existem vários modelos vigentes para o ensino bilíngue, né? Então, a pergunta é a seguinte: como é a configuração da proposta bilíngue na escola onde vocês trabalham? É interessante mencionar, né, que nós não temos, de fato, uma legislação, mas existem umas diretrizes que foram publicadas em 2020, não homologadas ainda, que nos dá uma definição do que seria o ensino bilíngue, uma escola bilíngue e um projeto bilíngue. Então, a primeira coisa é diferenciar isso. O que um projeto bilíngue é? Ele é quando eu tenho carga horária estendida na língua-alvo. E uma escola bilíngue, eu preciso de um currículo integrado das disciplinas na língua-alvo, né? Então, isso acontece na nossa escola, o aluno ele tem carga horária estendida, né? Para além do que a BNCC pede, que são 2 horas em inglês, nós temos um curso de inglês que acontece com metade da turma, então a gente tem uma quantidade menor dos alunos, e a carga horária do curso é 3 horas, né? Nessa carga horária, a gente foca mais nas habilidades de speaking and listening. E os nossos professores de disciplina, eles também precisam dar aula, uma porcentagem da sua carga horária semanal, em língua inglesa. Então, unindo sempre conteúdo com a língua, né? É a diferença de que eles não dão aula de língua, mas eles unem o conteúdo. A nossa escola é uma EMEI, então é muita informação. Isso acontece que, para além das aulas normais, nós temos vários projetos que acontecem. O aluno fica integral na escola, então nós temos xadrez, música, teatro. E apesar de que essas pessoas, não necessariamente, nós temos turma de conversation e é optativa, o aluno ele escolhe 2 eletivas por bimestre para participar. A gente tenta também que isso seja integrado a essa proposta bilíngue. Então, é uma escola que todo o seu currículo, de forma integrada, ela está pensando em como que a língua ela faça parte desse cotidiano desse aluno. Então, professora, não é só uma questão de uma carga horária estendida, né? Mas como o inglês faz parte de tudo que é realizado na escola, não é isso, pelo que eu pude entender? Exatamente. Os professores de outras disciplinas, né? Eu esqueci de mencionar que hoje eu atuo como coordenadora bilíngue. Então, esses professores de outras disciplinas, eles têm o auxílio no planejamento, observação de sala de aula, o aluno, a gente chama muita gente, palestrante, para ir conversar com os alunos, e tudo que a gente tem oportunidade para que seja na língua inglesa, acontece na língua inglesa na nossa escola. Aproveitando que você mencionou, né, essa função de coordenadora, quais são as possibilidades para o professor de língua inglesa atuar na escola bilíngue? Nós temos hoje 5 professores de língua inglesa e a gente divide por turmas ou por eletivas. Por exemplo, nós temos professores que são professores de curso, professor que é de inglês regular, e eletivas que podem ser variadas. Já teve eletiva de conversation, já teve eletiva de play and learn, já teve. Tiago está elaborando um projeto para trabalhar com tecnologia. Então, a gente tem, como esses alunos eles podem escolher de 2 em 2 meses, o professor fica responsável por eletiva, ele precisa pensar em novos projetos em que seja desenvolvido na língua inglesa. Então, para professor de inglês, lá a gente tem esse grande leque de atuação. E pensando lá na questão de como o inglês é integrado nas disciplinas regulares, você poderia dar um exemplo de como um professor, não sei, de uma disciplina de matemática integra o inglês na sala de aula ou de outra disciplina também?
O professor, nós temos diferenças nos sextos e sétimos anos para oitavos e nonos. Por quê? Nos sextos e sétimos anos, nós temos uma matriz curricular, em que o professor precisa apresentar um vocabulário básico para que ele possa acompanhar as aulas sendo em língua inglesa. Então, quando nós estamos no sexto e sétimo ano, por exemplo, quem é o professor que vai ser responsável por ensinar ciclo da água, estações, weather, vai ser o professor de ciências. Então, este vocabulário ele vai dar nas aulas dele. E isso é para quê? Quando o aluno vai progredindo, a aula dele possa ser em língua inglesa. Então, eu assisti uma aula ontem que foi sobre tabela periódica e a aula foi em língua inglesa. Então, os alunos do 9º ano, eles já tinham conhecimento suficiente para acompanhar a aula completamente em língua inglesa, mesmo sendo dada pelo professor de ciências. Mas isso depende muito da turma, depende muito da disciplina, né? Existe disciplina que, matemática, às vezes você foca mais em comandos. Se for uma disciplina que precisa de uma aula mais expositiva, eles precisam de um nível linguístico mais alto, então a gente vai olhando isso a partir da turma. Não existe um planejamento, por isso que é muito trabalho. Não tem como pegar um planejamento e é o mesmo. É bem diferente. Mesmo o sétimo ano, às vezes a gente tem um sétimo que acompanha e um sétimo que precisa da mesma aula em níveis linguísticos diferentes. Partindo disso, como é que a equipe de professores seleciona o material didático utilizado nas aulas? E, assim, de que maneira esse material didático ele espelha os princípios educacionais que são adotados por vocês? Para as disciplinas, tem os livros, que são os da rede, que são escolhidos por escola ou por polo. Tem 2 livros de inglês, que são também os indicados. Nós trabalhamos já uma época com o material da National Geographic. Nenhum material vai ser completo e vai conseguir atingir todos os objetivos dos perfis, né? Porque os perfis são plurais. Então, você consegue ir abordando diversas questões dentro de um material. E a gente vai nesse processo de tentativa e erro, tentativa e acertos, e tentando achar os materiais mais indicados. Mas, para as disciplinas, é mais desafiador. A Ana, no papel de coordenadora, tem dado um apoio grande aos professores, inclusive, que eles preparam o material, ela faz a revisão, pensa nos objetivos linguísticos, né? Que a escola trabalha com o CLEU. Conteúdo e língua integrados ao ensino. Então, não é a língua como fim, mas a língua como meio. E aí ela vai conversando com os professores e tentando focar como a língua pode ajudar, pode ser uma ferramenta para atingir aquele conteúdo. Então, nós temos assinaturas digitais de portais, onde você consegue materiais de disciplinas, e aí é interessante porque nesses portais o professor consegue baixar o material e adaptar, porque uma turma ela é bastante heterogênea. Se você pega um curso de inglês com 15, você já tem uma heterogeneidade enorme. Imagina uma turma com 30, 35 alunos, de sexto, nono ano. Então, o professor consegue, inclusive, fazer diferentes níveis, pensando nos alunos, para não desmotivar quem está no nível mais básico, não desmotivar também quem está no nível mais avançado e vai achar, às vezes, muito fácil a atividade. Então, tenta-se fazer isso. Algo que tem ajudado bastante também são as inteligências artificiais. Um grande dilema hoje em dia é o uso delas, mas as IAs estão aí para serem usadas como ferramentas, né? Elas não são o fim, mas tem facilitado bastante o processo de adaptação, de criação, de suporte visual. Os professores usam muito o suporte visual, usam também mapas mentais. A gente vai tentando usar diferentes recursos, quando não acha, tenta criar, adaptar, para que os alunos consigam acompanhar aquilo tudo. Então, a gente vai usando o material que tem ali, o livro didático, adapta para o inglês, às vezes consegue um material original também, tentando fazer essa mescla, essa edição, para atingir os objetivos que os alunos, né, as necessidades dos alunos, principalmente. Professores, então, passando para a próxima pergunta, a autora Antonieta Megali, em um texto sobre a educação bilíngue intercultural e a promoção de justiça social, ela menciona que, ao nos expressarmos, muitas vezes esbarramos no parâmetro do falante nativo, que nunca é do sul, global, mas sempre de países do norte. Como vocês trabalham a questão do falante nativo em sala? Então, isso é uma questão antiga, né, no ensino de línguas. Meu inglês é americano, meu inglês é inglês britânico. Eu digo, gente, o meu inglês é paraibano. Para além de paraibano, o meu inglês é campinense. Meu inglês dialoga com os países que eu já visitei, com os professores que eu já tive. Eu já tive professor que morou na Austrália, na Inglaterra. Já tive professor escocês. Então, eu escuto música americana. Música americana é o quê? São 50 estados. A gente aqui tem essa variedade de sotaque. Então, se eu gosto de um Bob Dylan, um Johnny Cash, eu vou ter acesso a um sotaque. Se eu estou escutando Beatles, Rolling Stones, vem outro sotaque. O Amy Winehouse é outra coisa. Então, o meu sotaque é essa misturada. Meu sotaque é meu. E aí eu brinco com eles, às vezes cito o Lisbélio Prisioneiro, né, do personagem que vai para o sul, para o sudeste, e volta falando carioquês, aqui no interior do Nordeste. Eu faço, pessoal, quando você vê um americano, um falante de inglês por aí, ele está falando português que você percebe que ele não é daqui? Sim.
Tem problema? Não. Então, o objetivo é que você entenda. Se você é entendido, tá perfeito. É claro que a gente vai focar na inteligibilidade. O foco é ser inteligível. Então, eu comento com eles. A gente tem palestrantes fantásticos aí. O pessoal paga milhares e milhares de reais ou dólares ou o que quer que seja para ouvir o cara ou a mulher, quem quer que seja ali. E o sotaque é fortíssimo. Mas você entende o que a pessoa fala e o conteúdo é o que importa. Então, a gente às vezes tem um ou outro aluno que é de São Paulo, do interior de São Paulo. Eu digo, ó, ela tem mais facilidade de falar o R retroflexo. O R é mais fácil, porque faz parte dela. Para vocês, para a gente, é um som que a gente nunca parou para produzir. Então, como é que a gente vai de primeira conseguir produzir um som assim? É uma adaptação, é um processo. Aí brinca com um Karate Kid, né, que vai tem que dar as pinceladas, fica ali, o menino não entende o que está fazendo. Por quê? Porque está se acostumando com o movimento. Eu brinco, bora, pessoal. Como é que em São Paulo eles chamam porta? Ah, é porta. Pronto, digam aí. Então eu puxo para algo que é mais próximo da realidade deles, quebra um pouco essa barreira do distante, eles produzem um som, vamos tentar de novo essa pronúncia. A maior parte consegue, se surpreende às vezes por conseguir. Isso é isso, pessoal. A gente vai aos pouquinhos, vai se acostumando. É como você tirar as rodinhas da bicicleta para ir andando. Então, eu foco nisso, em associações o mais próximo possível dos sons, às vezes. Os chunks de linguagem também, eu acho que é mais importante do que o sotaque, né? Você pensar nos chunks, nessa divisão da língua e como ela vai ser falada. O inglês não é nem americano nem britânico, o preço que se paga pela globalização é esse. Então, se você tem uma língua, você quer que a sua língua seja global, então ela não é mais só sua, ela é do mundo. Interessante que os nossos alunos, eles já percebem isso. As nossas salas são temáticas, né? Então, ao contrário do que acontece na maioria das escolas em que o aluno, ele fica na sala e o professor chega, na nossa escola, cada disciplina tem a sua sala e os alunos é que transitam pela escola. E aí, teve uma grande modernização dos adesivos da nossa escola. E a sala de inglês está com um adesivo enorme da Inglaterra. E aí eu não perdi a oportunidade de problematizar isso com os alunos. A gente disse assim, gente, a gente parte dessa perspectiva decolonial. E aí a gente já começou com várias ideias, vamos redecorar a sala, vamos trazer outras bandeiras. E essa questão que o Tiago falou do sotaque é muito importante, que a gente fala de sotaque como identidade, tratando isso não somente na língua estrangeira, mas quando eu quero marcar o meu pertencimento. Eu não tenho vergonha do meu sotaque, pelo contrário, eu uso ele como orgulho. Sou, como o Tiago mencionou, sou mulher nordestina, paraibana, falante de língua estrangeira. Essa é a perspectiva da língua franca, né? E a gente traz essa discussão, e é muito bonito que a gente vê que os alunos já percebem isso. E outra coisa interessante nisso é essa variedade dos sotaques, até puxando para uma cultura mais mainstream, às vezes mostrar um pedacinho de um desenho, de um filme, de, por exemplo, Vingadores. Se você bota o Wakanda e bota o T'Challa, o Pantera Negra, ele tem um sotaque diferente. Aí você mostra para os alunos, qual é que você acha mais fácil? O que é que soa melhor para os seus ouvidos, em termos de facilidade mesmo, né? Mas, eu achei mais fácil dele, entendi melhor. Então, você vai criando até laços afetivos dos alunos com sotaques que estão fora do mainstream ali, e eles passam a respeitar mais até por se identificar, às vezes, com isso. Outro ponto que chamou nossa atenção durante nossos estudos foi a relação entre cultura e ensino de língua. Autoras como a Antonietta Megali pontuam que, abre aspas, o conceito de cultura que circula na mídia tende a ser reducionista. A cultura não é uma coisa, a cultura é um verbo. Ela é um processo ativo de construção de significado. Então, já pegando aí, né, dessa prática de redecorar a sala com outros adesivos, né, já dá para ver que é uma prática de trabalhar a cultura, mas, para além disso, como a cultura é trabalhada em sala de aula mesmo? Como a gente já falou, são várias frentes, né? Fazendo malabarismo, tentando lidar com tudo isso. E como a própria autora fala, né, não é trabalhar cultura não pode ser só pegar datas comemorativas e culinária. Mas culinária também é cultura. Então, eu já tive a oportunidade de, com a Ana, organizamos com os nonos anos. Esse ano não foi possível, por questões de agenda, mas a gente tinha desenvolvido um projeto na escola que era o Healthy Chef. A gente tenta associar os projetos do calendário escolar municipal, os projetos que são propostos, à nossa realidade. No começo do ano tem a Semana da Alimentação Saudável. Então a gente joga a alimentação em todos os anos, todo o conteúdo da alimentação, a gente joga para o primeiro bimestre, e dependendo do nível dos alunos, a gente vai trabalhando. Nono ano, a gente divide as 2 ou 3 turmas do nono ano em grupos, cada grupo vai ficar responsável por uma categoria alimentar. Então entra o almoço, aí botamos pratos vegetarianos, pratos sem lactose,
comida regional, e aí a competição fica entre turmas, a escola para, tem uma apresentação, colocamos jurados, prova de pratos, eles registram todo o processo e é julgado, né? Cada vez vão pontuando, mas entra a cultura regional aí, né? Como é que eu vou falar sobre a minha carne de sol, sobre o cuscuz? Como é que eu vou falar sobre a minha realidade, sobre a minha cultura alimentar também? Então entra o vegetarianismo, a comida sem lactose, porque para você entender que outras dietas são possíveis, respeitar os diferentes também. A gente já pensou em no futuro expandir isso também para uma divisão por continentes. E aí não considero isso um reducionismo só à culinária, mas a você entender e conhecer novos sabores e não ficar só nisso. Eu já mencionei que trabalhamos com um livro da National Geographic, onde se trabalhava muito com questões de cultura. Datas comemorativas, como desconstruir um pouco. Você pega um Halloween. Como é que eu vou trabalhar Halloween? Dia das bruxas só. Não. Muitas vezes a gente, no Halloween, dedicamos grande parte desse espaço ao Dia dos Mortos. Então, a gente traz a cultura mexicana, quebramos paradigmas com relação ao Dia das Bruxas, que muitos pais proíbem o aluno de ir à escola nesse dia. Tem uma barreira muito grande. Pessoal, olha como é interessante essa perspectiva aqui. Lá, o Dia dos Mortos não é um dia de luto. É um dia de celebrar a vida que foi vivida. Então, aí a gente puxa as calacas, aquelas caveirinhas, mostra que no dia eles levam alimentos que os mortos gostavam bastante. Então, a gente está trabalhando uma questão de memória, identidade latina, mostra como as culturas dialogam e vão se ressignificando, inclusive. A gente tenta evitar deixar tudo quebrado e particionado, mas mostrar que as culturas vão se entrelaçando. Mais uma vez, o que me orgulha muito é quando o aluno ele já consegue entender isso. Nós estamos com alguns alunos que foram selecionados para o intercâmbio no Reino Unido, pelo um projeto da Prefeitura Municipal, e a gente teve um dos nossos alunos que foi discursar. E eu achei muito bonito, porque quando ela foi fazer o discurso dela, ela falou uma coisa, que ela falou assim, não tinha essa ideia só passiva do receber. E ela falou assim, também quero mostrar a nossa cultura. Então, para a gente ver um aluno de ensino fundamental, já com esse conceito de que eu estou indo para um país, mas eu não sou menor que ele, minha cultura não é menor, mas eu tenho algo para mostrar também, isso acontece por conta desse trabalho tão integrado de tantos professores, de tantas mãos, de mostrar essa questão, e a gente foca muito na própria comunidade. Qual é a cultura deles? A gente foca muito nisso, a gente foca muito no nordestino, no brasileiro, e olhar que temos diferenças dentro das próprias comunidades, como a gente tem bairros que tem o urso, a ala ursa, e em outros não. Então, que eles consigam falar sobre que a questão é muito diferente do que você aprender uma língua num curso de idiomas, em que você aprende a língua para ser proficiente. Numa escola bilíngue pública, a gente precisa que o aluno não só se comunique, mas ele saiba viver no mundo através dessa língua que ele aprendeu. Então, essa questão da cultura, ela precisa estar intrínseca ainda mais, nas nossas práticas. Ana me lembrou uma questão, falou do folclore, eu lembrei, que como eu disse no começo, a gente está aqui, somos um grupo colaborativo, cada um na sua esfera, mas estamos colaborando. Então, no Halloween do ano passado, a Ana organizou que a gente faz uma festa na escola e ficam salas temáticas. Então, a Ana organizou uma sala para contar mini histórias de horror com os alunos. E aí eu vi aquilo ali, achei interessante e me serviu de inspiração também, que é justamente nessa perspectiva da gente se significar, a gente saber falar da gente, da nossa cultura, utilizando o idioma estrangeiro, usando essa ferramenta. Seguindo, professores, nós nos deparamos através da autora Megali também, com a seguinte citação: em um país tão desigual quanto o Brasil, a educação bilíngue ainda se resume a escolas que atendem uma parcela bastante privilegiada. E a lógica do mercado empresarial tem avançado de maneira predatória sobre as escolas privadas. Sendo o ensino bilíngue muitas vezes usado apenas como um rótulo que agrega valor de mercado a determinadas escolas, como a gente vê por aí que existe, quais são as diferenças mais evidentes que vocês percebem entre o modelo público e o privado de educação bilíngue? Há quem diga que o modelo privado, é mais eficiente. Isso é verdade ou é uma questão de financiamento? Vamos começar o que é diferente. Como eu já falei da diferença do que é um projeto bilíngue para uma escola bilíngue, aqui em João Pessoa a gente tem poucas escolas bilíngues. E no que é escola, do que a gente tem de diferença? Primeiro, é que essas escolas particulares, elas começam
o processo de aprendizagem e aquisição na primeira infância, diferente do que acontece no ensino público, né? Houve um início, que aí foi do governo do estado, um projeto chamado Projeto CRIA, tem pouco falado sobre ele, mas que foi o início de pensar no bilinguismo a partir da primeira infância. Esse projeto não existe mais, e no município nós não temos, ou seja, o aluno ele vai ter contato com a língua, com a escola bilíngue, no 6º ano. E no município, acho que faz só 2 anos que começou a ter inglês no ensino fundamental 1, o que já nos ajuda muito, mas o aluno ele chega zerado. Então, a grande diferença, eu diria que é o nosso ponto de partida, né? Quando você chega no 6º ano, numa escola bilíngue, ou se você chega na primeira infância, você vai trabalhar ali com alfabetização, fonética, quando a gente chega no 6º, não é assim, o nosso ponto de partida é diferente. E aí, uma outra coisa que é a diferença é que, e aí, de novo, eu estou focando mais nas escolas bilíngues do que nos projetos bilíngues, que são os mais comerciais e vendidos. Por quê? O projeto bilíngue, na verdade, ele precisa que a carga horária sejam 3 aulas. Se hoje, da BNCC, são 2. Então, aumentou 1 horinha, você já pode dizer que a sua escola tem um projeto bilíngue e vender isso e comercializar isso. Diferentemente do que é a escola, né? Uma outra diferença que eu consigo pensar, e aí é no sentido da diferença do que é um professor de idiomas e o que é um professor de escola regular. Então, para mim, essa diferença eu não estou só preocupada com o desenvolvimento linguístico do meu aluno. Eu preciso pensar na formação integral desse aluno. Eu preciso pensar na formação crítica desse aluno, né? Então, engloba muitas coisas, não é só a língua, né? Como eu tinha dito, é diferente porque eu quero que esse aluno ele saiba agir no mundo a partir da língua que ele está aprendendo. Então, a diferença não basicamente, eu não estou preocupada somente com a proficiência e que ele seja capaz de se comunicar. Então, eu acho que isso, por ser um ensino público, se torna ainda mais forte. Para a gente, o ensino bilíngue, ele é direito social. Então, a escola bilíngue hoje, ela não está num bairro de elite. E, queira ou não, muitas pessoas questionam isso. Nós estamos num bairro periférico, de realidade dura dos nossos alunos, né? E quando esses alunos têm contato com não somente, você vai ter, agora tem a oportunidade do intercâmbio, mas o inglês vai te servir para o amanhã. Não, na escola, o inglês ele é a tua realidade hoje. Então, tu pode viver, tu pode sentir a língua, ela se torna significativa porque você está vivendo ela. Então, é uma oportunidade, né? Existe uma grande diferença, mas é muito ato político vestir essa camisa de que a gente entende como direito social. E o nosso desejo, apesar de que a escola é um projeto piloto, que não foi replicado, e aqui eu deixo aberto um posicionamento que eu já falei inúmeras vezes para o pessoal da prefeitura, a escola não foi replicada, mas um projeto estendido é completamente possível de se replicar. Então, se a gente já tem escolas integrais, por que vamos continuar com um professor dando carga horária completa na escola se eu tiver 3, 4, eu consigo diminuir essas turmas para que eles tenham um curso mais efetivo? Então, a prefeitura ela já faz isso com a escola bilíngue e com o Centro de Idiomas, o Celeste. Mas quando a gente fala de democratização, quando a gente fala do direito a aprender a língua estrangeira, o nosso desejo é que isso se expanda ainda mais, né? Então, essa compreensão e esse desejo é muito diferente, acredito, das escolas particulares. Professora. Então, pensando aqui no final da pergunta, né, que chamava atenção para o financiamento, no final das contas, o financiamento é um fator que está lá, mas existem várias outras camadas para além do financiamento. É a partir do que, para que essa escola existe e a quem essa escola está atendendo, né? E a questão do ponto de partida é uma coisa que eu nunca tinha parado para refletir, apesar de ser muito óbvia. Por último, né, eu acho que a resposta da professora Natália já caminha para esse encerramento. Para vocês, qual a importância de ter uma escola bilíngue pública hoje? O que é possível construir nesse modelo? E se vocês pudessem mudar, construir ou ampliar algo no modelo bilíngue atual, o que seria? Então, é mais um resumo aí, um pouquinho mais de direcionamento no que a professora já começou a pontuar. O grande desejo é ver isso continuar. A gente estava, e eu acho que todos que fazem a nossa escola vestem muito a camisa, né? Tem uma professora nossa que está, tem 2, na verdade, né, que estão nesse intercâmbio, e você tem que fazer uma propagação depois disso. Você tem que compartilhar o que você aprendeu. E ela já escreveu o projeto dela.
O projeto dela é ir de escola em escola, mostrar as fotos para os alunos, porque uma das nossas responsabilidades é ensinar o nosso aluno a sonhar. Professor de escola pública, ele tem esse compromisso social muito mais forte, porque a gente vem com alunos que não sonham, eles acham que aquilo não é para eles, e quando a gente mostra assim, olha, é sim, também para você. Você pode também. Então, essas políticas públicas que nós somos completamente apaixonadas e somos muito felizes por ela, o nosso trabalho é democratizar, que alcance mais alunos. Uma das coisas que a gente soube quando teve o resultado do intercâmbio, óbvio que se esperavam que a escola bilíngue tivesse mais alunos, mas foram os pais perguntando o que a gente fez para preparar esses alunos. A gente parou a semana e a gente fez um grande incentivão. Foi simulado por cima de simulado. Eles pegaram 50 perguntas, a gente fora do horário, praticando com eles. E quando os pais de outra escola souberam, porque eles se conversaram, né, disseram exatamente isso. Como que a gente consegue levar isso para outra escola? E aí eu tenho uma coisa para falar. Isso não desmerece as outras escolas. Isso é possível porque a gente tem um grande coletivo de trabalho. A gente não tem um professor de inglês na escola, né? Nós temos 5, então a gente consegue se dividir para isso. E esperar que tenha assim, os mesmos resultados na escola regular, sem dar as mesmas condições, não é possível. Então, o nosso grande desejo é que toda a rede tenha acesso ao que a nossa escola tem, e ainda mais. Eu acho que é bem isso que a Ana está falando, né? Ela começou antes a falar das escolas integrais e da possibilidade de expandir minimamente o ensino de língua estrangeira, ter mais professores. Eu já trabalhei sozinho na escola, eram 10 turmas, e a minha carga horária era exatamente para as 10 turmas. E o professor, em geral, deixa o professor da escola do ensino básico, a gente passa por fases ao longo do ano de motivação, desmotivação, fica um sobe e desce, acha uma turma que dá aquela estiga, pega uma turma mais morosa que vai minando um pouquinho a força, a gente está ali na batalha. Acho que todas as práticas que eu compartilhei hoje não foram práticas individuais. Foram práticas que surgiram da conversa, da troca com os professores. Quando o professor de língua estrangeira, que majoritariamente são os professores de arte, língua estrangeira e religião, que são os solitários da escola, pela carga horária, né? Quando o professor é uma ilha na escola, fica muito mais difícil, porque você não tem uma troca, não tem muito com quem trocar figurinha ali sobre suas práticas, se você se ressignificar, você refletir sobre o que está fazendo com outra pessoa. O estilo de um, o estilo de outro, a gente vai aprendendo. A universidade está muito presente na escola da gente, a gente tem essa troca. O professor que está sozinho se desmotiva muito mais fácil, se cansa muito mais. O fator emocional não é só para os alunos, é para a gente também. Do mesmo jeito que um analista, um terapeuta precisa fazer terapia, o professor precisa de pares para trocar. Senão a gente vai ficar ali subindo aquela montanha, puxando 10 turmas, sem saber se está fazendo certo, se não está, trocando. Às vezes uma turma não funciona com um professor e funciona com outro. E a gente vai entendendo esse processo, nisso tudo. A grande chave disso, né? Financiamento, é claro que é importante, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de material didático. É um professor que não gasta tanta energia com material didático vai conseguir despender mais energia em outros fatores, mas o coletivo é essencial. O grupo, quem está fazendo parte. E aí é muito bom estar fazendo parte desse projeto na escola pública. A gente conseguiu mandar 20 alunos agora no intercâmbio. Uma parte foi para o Reino Unido, outra parte está indo agora semana que vem para o Canadá, passar 3 semanas, trocar, e a gente já está nesse trabalho ali de incentivar os que estão vindo. Ó, pessoal, ó, estão indo. Vocês têm toda a condição de ir também. Aí vê menino que olha assim e faz, não é para mim não. Aí tem outros que já olham e fazem, então, eu vou me esforçar, eu vou tentar, eu vou conseguir. Eu faço, bora, galera. Todo mundo consegue aqui. Vamos tentar. Vamos se esforçar aqui, ó. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo. Na sala do lado tem 20 pessoas indo. Vocês podem também. E aí é isso. Eles veem no horizonte perspectivas. Né? Ficam sonhando já com os projetos do Estado também, o Giramundo. Então é isso. Faz só, pessoal. Perspectivas, ó. Possibilidades tem aí. A gente tem alunos que querem ser professores de inglês. Você, em todos os níveis da sua vida, você vai ter a oportunidade de conhecer o mundo através dos estudos. Precisamos de políticas que incentivem o ensino público de qualidade. A gente tem tido muito o privado tem permeado muito a escola pública, né? Só um comentário final, a gente tem tido
por exemplo, sala Google, sala Maker, empresas que vêm para contribuir, o que é muito interessante, e ao mesmo tempo é algo para a gente ficar atento. A gente não pode ser dependente do privado apenas. É interessante que o público consiga produzir isso também, como a gente tem conseguido nessa parceria da UFPB, né, que tem tido formação não só para a língua inglesa, mas várias disciplinas a gente está tendo formadores da universidade em contato com o ensino público. Então, esse retorno é muito importante. E aí fica já um convite, né? A gente tem alguns dias que são abertos para a comunidade, para que eles possam ver, né, como é que funciona. Então, nós temos o que a gente chama de The Best, que, na verdade, é uma exposição de língua e cultura e conhecimento, em que os alunos, eles escolhem seus orientadores, seus projetos e apresentam para a comunidade, né? E já houve outros Open Class, com Family Day, que a família vai para tentar ver. Então, assim, não é só o aluno, né? Quando os pais veem isso, é muito impactante. Então, fica aberto aí o nosso convite. A gente ama receber tudo que a universidade tem. Eu amo receber estagiários de todo o meu coração. Eu sei que a nossa escola é distante, mas essa troca é muito rica. E, assim, eu gosto muito de... Quando eu recebi os últimos estagiários, o Francis falou comigo, eu sinto uma responsabilidade, porque o pessoal diz assim, vai entrar na escola pública, vai desmotivar. E eu olho assim, eu digo, aqui não. Nas minhas mãos não vai. Você vai ver que existe ensino público de qualidade. E é possível. Nós temos dificuldades que escolas particulares não têm. Isso é fato. Mas que é possível e que existem inúmeros trabalhos, que eu tenho certeza que será contemplado, né, durante essa série aí no EFOP, que são desenvolvidos e que a gente precisa, de fato, mostrar mesmo para saber o que está acontecendo e que é real. Então, uma forma de motivar não só os nossos alunos, mas os futuros professores, né? A gente tem Edmilson começou como estagiário na escola. Então, ele foi estagiário, ele entrou, ficou como prestador e hoje ele voltou como concursado, né? Então, fechou assim o ciclo, chegou sentando e ficou ali. Então, é um prazer participar de um projeto como esse. Dá muito orgulho. Dá muito trabalho, mas dá muito orgulho. Professores, eu consigo sentir o quão apaixonados vocês são pelo trabalho de vocês, mas acima de tudo, o que mais emana de vocês é o comprometimento para com o ensino público bilíngue de qualidade. De acordo com tudo que vocês relataram aqui, realmente não parece ser nada fácil, mas acho que exemplifica muito bem o que Paulo Freire quis dizer com a educação é substantivamente política e adjetivamente pedagógica. Para aqueles ouvintes que têm curiosidade em visitar a escola bilíngue, ela está localizada no bairro Alto do Mateus, aqui em João Pessoa. Professores Ana Natália e Tiago, a equipe EFOP lhe agradece de coração por terem aceitado o convite. Obrigada por ouvir o EFOPLE Connects. Esse podcast é uma produção do programa de extensão EFOPLE. Se essa é a sua primeira vez aqui, não esqueça de seguir o nosso canal nas principais plataformas de streaming. Eu sou Ellen Maia, muito obrigada pela sua audiência. See you!